A paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos no Manaim de Linhares com os nossos irmãos da região de Ibiraçu. Estamos com o pastor Tiago, a sua esposa Neinha e os seus filhos. E nós vamos conversar um pouco com os nossos irmãos, conhecer um pouquinho esta família, conhecer também o ministério do pastor Tiago ali, as suas igrejas. Pastor Tiago, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Tiago, para nós um momento de alegria quando nós compartilhamos um evento como esse, aonde nós podemos trazer os nossos filhos para conhecer mais da palavra do Senhor, para desfrutar de um momento de comunhão. E eu gostaria de ouvir um pouquinho o Senhor agora, a experiência do Senhor, a experiência de conversão, a constituição do lar, esse momento aqui com a família. O senhor poderia falar conosco? Amém, claro. A experiência, se formos falar, é longa, né? Mas vamos tentar aqui ser sucintos e breves. A minha experiência na presença do Senhor foi ainda na adolescência, né? Quando alguns tios meus, eles se converteram e começaram a me levar para a igreja para frequentar os cultos com ele. Mas um ponto que marcou a minha vida e serviu de definição na presença do Senhor foi quando, ali por volta dos 11 anos, o Senhor falou comigo através dos dons espirituais. Na época eu ainda não tinha muito entendimento do que eram os dons, mas em um momento em que o Senhor falou comigo, quando nós chegamos em casa, eu contei para os meus tios, né? Olha, eu ouvi uma voz, falou assim comigo, desse jeito. E aquilo que aquela voz falou exatamente foi o que aconteceu. Aí os meus tios não falaram nada comigo na hora, mas foram ao quarto e consultaram ao Senhor se havia sido uma revelação. E aí eles então me chamaram e falaram: Tiago, isso que aconteceu foi um dom espiritual, foi uma revelação que o Senhor te deu. Nós consultamos, me passaram os textos em que confirmavam. Então aquilo marcou a minha vida. E desde então eu nunca mais deixei de caminhar na presença do Senhor. Nós morávamos juntos, né, a família, os meus tios casaram, seguiram, né, o caminho de cada um. Um é pastor, a outra uma tia, esposa de diácono. E eu permaneci, né, depois caminhando, mesmo ficando ali na casa só, mas permaneci caminhando na presença do Senhor. E veio a juventude, a minha esposa. Nós já nos conhecíamos, né? Estudávamos juntos até, nunca tínhamos muita proximidade assim, mas chegou um tempo, na juventude já, que nós nos aproximamos, fomos orar ao Senhor. É interessante que a consulta, né, ela sempre marcou muito as nossas vidas, e quando fomos consultar para ter um compromisso, noivarmos, casar, o texto que o Senhor Deus concedeu a mim, né, foi aquele de Mateus, no capítulo 24, quando fala assim: Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, quais ajuntarão os seus escolhidos, né, de todos os quatro cantos da terra. Então o Senhor ali também confirmando pela palavra a respeito da constituição do meu lar. Depois vieram os filhos. Eu sempre, quando converso com os jovens, eu falo que quando nós definimos, né, por servir ao Senhor, por lembrar do Senhor no tempo da nossa juventude, nós estamos fazendo um investimento em toda a nossa vida, porque o Senhor, Ele confirma, né, as bênçãos que Ele tem para nós. Ele abre portas, Ele prepara todas as coisas, de maneira que o tempo vai passando e você olha para a sua história e você vê que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor. Tiago, o senhor falou um pouquinho da experiência do Senhor, a experiência de conversão. Hoje, qual o maior desafio para os pais na educação de seus filhos na presença do Senhor? Nós tivemos uma aula, inclusive, no evento Unidos em Família, agora, as dificuldades enfrentadas, né, pelos pais em conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. E o Senhor, como pastor, né, como um servo de Deus, o que o senhor poderia nos dizer hoje desses desafios e como enfrentar esses desafios pautados na palavra do Senhor? É muito importante este assunto que você trouxe,
porque nós estamos aqui reunidos em um seminário onde ele se denomina, né, Unidos em Família. E nós viemos de um tempo em que os manaíns, eles não tinham essa abertura para a família integrada junto, né? E às vezes a mãe ficava em casa com os filhos para o esposo ir ao Manaim, depois o esposo ficava para a irmã subir ao Manaim. Mas hoje nós temos este evento que é uma bênção para as famílias. E trazendo aqui um pouco para a pergunta que o irmão fez, nós tivemos aqui hoje, neste evento, 2 aulas live pela manhã. E a primeira aula live, que já responde um pouco da pergunta, foi a respeito da Páscoa, quando o Senhor instituiu a Páscoa, mostrando ali a figura do Cordeiro como o ponto central daquela experiência vivida pelo povo ali no Egito. Então, assim como lá no Egito, o Cordeiro, ele como a figura central, ele provê o sangue para preservar a vida dos primogênitos, para preservar as famílias e também preparar o povo para a saída. Hoje, o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, ele tem também provido às nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos para que as nossas famílias permaneçam, né, de pé na presença do Senhor, para que as nossas famílias venham ser prósperas na presença do Senhor. Então, o ensino que foi trazido pela manhã, né, foi sobre ter a família em volta do Cordeiro, a orientação de se alimentar de todo o Cordeiro. E nós lembramos até que Jesus, ele se deu por inteiro, para que hoje nós também pudéssemos participar de Jesus por inteiro. Então o Senhor é aquele que quer estar por inteiro nas nossas vidas, seja dentro do lar, seja os filhos na escola, no local de trabalho, os pais. Quando Jesus é a figura central, nós ficamos descansados, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Mas aí vem os desafios, né? Porque vivemos um mundo hoje, né, onde as informações, elas estão aí ao acesso de todos, aonde as crianças, elas têm acesso, né, a todos os veículos que trazem uma carga de informação, e muitas vezes essas informações, elas podem desvirtuar aquilo que é o ensino da palavra. Então, um grande desafio é esse aí. Mas nós, como servos, nós temos recursos para fazer com que os nossos filhos cresçam, enfrentem essas batalhas que muitas vezes se levantam, essas situações que se levantam, mas que eles venham permanecer firmes na presença do Senhor. E os pais têm um papel importantíssimo nisso, né? O pai que tem o papel de supervisionar, né, de olhar, né, a cada dia aquilo que a criança, o adolescente está acessando, qual o tempo que ele está passando do seu dia com uma tela, se nos momentos dedicados à oração, a importância de ter as crianças, os adolescentes, até mesmo os jovens reunidos juntos. Tudo isso é fazer com que toda a família esteja em volta do Cordeiro. Então, uma parte prática aqui do que é ter, por exemplo, a família em volta do Cordeiro. Por exemplo, se há um assunto para ser consultado e o casal, ele deixa o filho no quarto e ele vai consultar ao Senhor sozinho. Sabe o que esse casal está fazendo? Ele está deixando o Cordeiro ser o centro só do casal e não da família. Mas quando o casal chama o filho para participar da consulta, aí sim ele está fazendo com que o Cordeiro seja o centro da família. Outro exemplo prático, aí às vezes a irmã pôs a mesa para o jantar, e aí o casal está ali, ora antes de chamar as crianças. Quando o casal ora sem chamar as crianças, o Cordeiro está sendo o centro só do casal. Mas quando chamamos as crianças para estarem junto no momento da oração, aí sim você está colocando o Cordeiro como o centro da família. Então tudo isso é muito importante para que as crianças venham crescer conhecendo essa doutrina e vivendo essa doutrina. Glória a Deus. Como é bom
quando nós compartilhamos de experiências na presença do Senhor. Nós conversamos agora com o pastor Tiago e agora nós vamos conversar um pouquinho com a irmã Neinha. Pai do Senhor, irmã Neinha. Amém, Pai do Senhor. Irmã, nós queremos ouvir agora um pouquinho da experiência da irmã, a experiência de conversão, como foi esse momento na constituição do lar, a escolha, né, de quem seria ali o companheiro, como foi essa experiência? Ouvimos o pastor Tiago, agora nós queremos ouvir um pouquinho a senhora. Amém. A paz do Senhor. Eu vim para a obra bem criança, né? Eu devia ter acho que meus 5 anos, 6 anos de idade. Minha mãe me trouxe, né? Que hoje meus pais, né, são da obra, mas quem veio primeiro foi minha mãe. Meu pai se converteu alguns anos depois. Quando a obra começou, lá onde a gente morava, não tinha igreja, né? Os irmãos começaram, eu lembro que a gente se reunia ali, era debaixo de um pé de castanheira, né? Não tinha igreja ainda, então o trabalho iniciou ali, né? Aí depois foi para o quintal da minha casa, né? A gente morava mais na parte de cima e a igreja foi numa casinha, né, de madeira simples no quintal da minha casa. Depois nós, com orações, né, os irmãos, o presbitério comprou um terreno, né, mais distante um pouquinho, mas não muito distante, né, lá onde que a gente morava, né, minha família mora lá ainda, né, em Cavalinhos ali, é um distritozinho de João Neiva, e construiu a igreja ali agora, né. E graças a Deus, assim, eu tive o privilégio, né, não são todas as crianças, né, que podem estar na presença do Senhor desde novo, desde criança. Eu tive esse privilégio, eu e minha irmã, né, viemos com a nossa mãe, né, nosso pai também, e a minha família, né, tá praticamente toda ali, né. Então foi uma grande alegria, assim, né, que eu agradeço ao Senhor até hoje, assim, por ter conhecido, né, o Evangelho, a obra desde a infância. Glória a Deus. Irmã Neinha, às vezes na vida do jovem, na hora da decisão, né, da vida profissional, da vida sentimental, há muitas dúvidas, né, como escolher alguém para se casar. E a irmã hoje, casada, com filhos, como foi esse momento na vida da senhora? Como foi esse momento de definição? As orientações que o Senhor deu, as experiências que os irmãos tiveram. A irmã poderia compartilhar conosco? Sim, a gente vive, né, de experiências do Senhor, né? A escolha, né, a gente assim tem que colocar tudo diante do Senhor. Quem vai direcionar, quem tem que direcionar a vida do jovem, as nossas vidas, em qualquer decisão é o Senhor. Então eu orava ao Senhor, entendeu? E, né, questão tanto dos estudos quanto da vida profissional, né, do sentimental e tudo assim, questão de esperar no tempo do Senhor. Hoje, assim, eu glorifico o Senhor, né, pelo lar, pelo esposo que o Senhor me deu, né, pela vida dos meus filhos na presença do Senhor, gratidão ao Senhor. Glória a Deus. Irmã Neinha, hoje, com o lar constituído, com filhos na presença do Senhor, quais são os desafios que a irmã hoje poderia nos posicionar, nos dizer? Quais são os desafios para uma serva quando os filhos vão para a escola, quando os filhos muitas vezes saem para as suas atividades, para os seus afazeres, a preocupação que fica dentro do lar? Hoje, a irmã, como que a irmã encara isso e o que a irmã poderia aconselhar outros irmãos que estão na constituição de seus lares, aqueles casais ainda que não têm filhos? A irmã poderia nos orientar, nos dar um conselho para os jovens até mesmo? Sim. Preocupação toda mãe, né, pai vai ter, né, com o mundo que está aí. Não é fácil, mas nós temos que nos posicionar diante do Senhor, né? O Cordeiro, como foi falado na aula anterior, tem que estar presente nas nossas vidas, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos. Um exemplo aqui que eu gostaria de citar, né, um fato, né, é o que acontece todos os dias no nosso lar.
nós levantamos de manhã para ir trabalhar, os meninos para ir para a escola, né? A gente não sai de casa sem antes reunir, né, nós todos ali e orarmos ao Senhor. Então isso é um exemplo que pode ser seguido, né? Que é a direção do Senhor. A gente não faz nada sem antes, né, estar ali pedindo uma direção ao Senhor. E né, o mundo é difícil que nós vivemos, mas nós precisamos trabalhar, os nossos filhos precisam de estudar, né? Então, o que a gente aconselha é o que a gente já faz, né? Antes, todos os dias de sair, né, de dentro dos nossos lares, nós oramos ali, nós quatro, né, a família toda, antes de sairmos de casa. O Senhor está protegendo, o Senhor está dando livramento, né? Pedimos para nós, pedimos para a família, para os amigos, para todos. Irmã Neinha, é a primeira vez que a senhora, junto com a família, participa do Unidos em Família aqui no Manaim de Linhares? Não, aqui em Linhares já é o segundo seminário que nós viemos em Unidos em Famílias. Que bom, glória a Deus. E o que a irmã está achando do evento, da estrutura do Manaim, da participação das professoras, das aulas? Olha, muito bom, assim, todos bem preparados, assim, a estrutura, né, tanto assim das aulas, tanto dessa acomodação, né, a interação com as crianças, as aulas, né, os ensinamentos, é muito maravilhoso. Glória a Deus. Estamos terminando aqui mais um momento de entrevistas. Estivemos aqui com o pastor Tiago e sua família. E nós convidamos a você que está assistindo esse vídeo, a você que está ouvindo esta mensagem, para se inscrever no nosso canal do YouTube e também nos seguir nas redes sociais. Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.